Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus, nesta manhã de segunda-feira, no Pão Diário de hoje, nós iremos aprender sobre perguntas e respostas difíceis em meio às provas. Fica baseado no livro de Gênesis, no capítulo 22 e o versículo 27. E agora nós entraremos na leitura da palavra de Deus para a nossa meditação nesta manhã. Então disse Isaque a Abraão: seu pai, meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui. Meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Gênesis 22, 7. Queridos e amados irmãos, como o texto em si já diz, palavras difíceis, perguntas e respostas difíceis em meio à prova. Quando nós olhamos para esse texto da palavra de Deus, nós vamos ver, eu acredito que um dos momentos mais difíceis na vida de Abraão. Por que mais difícil? Porque nesse momento ele vai em direção ao Monte Moriá, leva o seu filho Isaque, leva a lenha, leva o cutelo, e os seus dois servos segurando os jumentos, levando os animais. Mas para a gente entender essa história, nós vamos ter que voltar um pouquinho atrás no texto, onde Deus ele vai perguntar para Abraão se Abraão ama. Abraão, tu me amas? E Abraão vai dizer que sim, eu te amo, meu Deus, te amo, Senhor. E ele vai dizer assim, então se tu me amas, me dá o teu filho Isaque em sacrifício. Vejamos, irmão, Isaque é filho único, filho da promessa. Mas Abraão não hesitou em dar o seu filho em holocausto, em sacrifício para o Deus de Israel, ao seu Deus ao qual ele servia. E Abraão vai agora juntar, no dia que foi sugerido por Deus, vai juntar a lenha, vai juntar o cutelo, vai colocar sobre os animais e vai chamar seu filho Isaque dizendo, nós iremos ao monte para adorar a Deus. Chegando no pé do referido monte, Abraão vai olhar para o seu servo e diz, esperai-vos-nos aqui, porque eu e o menino iremos subir para adorar ao Senhor. E quando eles vão subindo e chegando próximo ao holocausto, Isaque vai perguntar para o seu pai Abraão, pai, eis-me aqui, meu filho. Aqui está a lenha, aqui está o cutelo, aqui está o altar e o cordeiro. Onde está o cordeiro para o sacrifício? Abraão vai olhar serenamente para o seu filho Isaque e vai dizer, filho, cordeiro para si, Deus proverá. E aqui entra uma parte muito interessante na vida de Isaque, porque o seu pai colocou a lenha, colocou o cutelo e colocou Isaque sobre a lenha, pois Isaque foi o sacrifício sugerido a Deus para Abraão. E Abraão vai pegar o cutelo e quando ele levanta para imolá-lo, ou seja, para sacrificar Isaque naquele altar, o anjo do Senhor vai bradar e dizer, Abraão, não faça nada ao menino, porque agora eu sei que amas a Deus. Eu sei, Abraão, que tu não abre mão de adorar o teu Deus em primeiro lugar. Ou seja, irmão, muitas das vezes nós temos colocado muitas coisas na nossa vida em primeiro lugar de amar a Deus, de priorizar as coisas de Deus na nossa vida, a obra de Deus, de visitar, de evangelizar, de orar por alguém, de cuidar, de parar para ouvir alguém. E aí muitas das vezes nós priorizamos os nossos anseios e não os anseios do Senhor. E quando Deus brada para com Abraão dizendo, agora eu sei que temos a Deus, aleluia. Abraão vai tirar Isaque de cima daquela lenha, eu creio que aliviado. E quando eles vão olhar para o lado, eles olham para o lado no monte ali está o cordeiro amarrado, e eles vão pegar o cordeiro e vão sacrificar a Deus como um sacrifício agradável ao Senhor, adorando a Deus, fazendo ali aquele momento de sacrifício diante do Senhor. E Abraão vai voltar para casa com seu filho Isaque, o filho da promessa. Mas vejamos, irmãos, que no início dessa história é difícil você
levar o seu próprio filho, seu único filho, e tempos mais tarde Deus vai fazer a mesma coisa. Só que ele não vai poupar o seu filho, ele poupou o filho de Abraão, Isaque, mas agora ele não poupou Jesus para morrer por nós, para morrer pela humanidade. E o que nós temos feito para retribuir isso de Deus na nossa vida? Fica aqui a reflexão para mim e para você. Que Deus em Cristo nos abençoe em nome do Senhor Jesus. E agora aqui eu já quero falar para você, falando de Isaque, de filho da promessa. Os seus filhos também são filhos de promessa de Deus sobre a tua vida de bênção. Nós temos o curso Pais e Filhos Cristãos, que ele está uma bênção. E você que precisa fazer com que a sua família volte a cultuar ao Senhor, até aquela atmosfera espiritual dentro da sua casa, esse curso ele vai te ajudar. Vou colocar aqui o banner do curso para você ver. E é uma bênção, irmão. Você pode pagar até em 12 vezes no seu cartão de crédito. E você tem até 7 dias. Se você não gostar do curso, você pega o seu dinheiro integralmente. Por lei isso, e é garantido na plataforma da Hotmart. Então, irmãos, lá está um curso abençoado. Curso Pais e Filhos Cristãos, com 3 bônus, né? Para os 3 e-books muito bom. Método do soninho do bebê, Birra Nunca Mais e Vínculo Literário. Vá lá, compre e seja abençoada você e a sua casa em nome do Senhor Jesus. E agora nós entraremos no momento da oração. Senhor, meu Deus e Pai que está no céu, Senhor, eu quero primeiramente te agradecer pelaquela manhã maravilhosa que tivemos ali na igreja, aquele café com as mães. Oh, Senhor, que maravilha! Como é gostoso estar na tua presença. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela vida da minha esposa, minha companheira, que Deus tem dado sabedoria e graça para ela fazer esse trabalho, e o Senhor tem dado excelência, tem feito com que ela tem feito com excelência, porque ela tem dado o seu melhor. Para muitos pode ser uma coisa simples, mas a minha esposa deu o seu melhor. Então que o Senhor venha recompensá-la, Pai, porque o Senhor sabe, conhece o coração da tua serva, e tudo que ela tem feito para agradar primeiramente ao Senhor, que é o dono da obra. Deus, eu quero te agradecer por cada uma das irmãs que contribuíram, das irmãs que estiveram ali junto com a minha esposa. Que maravilha, Senhor, estar ali naquele momento gostoso de comunhão, Deus querido e santo. Pai, eu te apresento ainda nesse momento, nesta segunda-feira, todas as mulheres do nosso ministério, a Igreja Assembleia de Deus Missões de Cristo, em Goianésia, aqui em Gurupi do Tocantins, e as nossas amadas irmãs de outros ministérios, de outras igrejas, aquelas que ainda não são crentes, mas que são mães também, são pessoas que cuidam dos seus filhos, que zelam pelo bem-estar da sua família. Deus, é essa pessoa que eu quero te apresentar diante do Senhor. Deus, eu quero te apresentar todos aqueles pais, todas aquelas mães que vai ter esse momento que vai só lembrar do seu filho, porque o Senhor já levou. Conforta o coração dessas pessoas, Senhor. Não deixe que elas venham ser desamparadas, porque eu sei que para uma mãe é uma dor muito difícil de suportar a perda de um filho, pois na lei natural das coisas seria os filhos enterrar os seus pais e não os seus pais enterrar os seus filhos. Mas Deus, nesse momento, em nome de todas essas mães, eu quero mencionar o nome da irmã Deusina, mãe do presbítero Luiz Antônio, a qual o Senhor já recolheu para os teus braços, Senhor. Mas conforta essa mãe, porque eu sei que esse dia das mães para ela foi o mais doloroso da sua vida, porque ela não pôde estar com o seu filho do seu lado. Mas eu tenho certeza, Deus, que quando ela lembrar dele, ela vai lembrar das boas coisas que ele fez, da forma que ele agiu para com ela, pois essas serão as lembranças que não serão apagadas. Então Deus abençoa grandemente, Senhor, todas as mães, Pai querido. Hoje eu não vou mencionar do grupo outras pessoas, porque esse programa seria pequeno para apresentar todas elas, mas Deus abençoa todas as mães do nosso Brasil. Abençoa todos os filhos para que possam valorizar as suas mães, para que possam cuidar dela, pois ela é uma rosa preciosa que precisa ser cuidada por nós, filhos. Mas muitos filhos não entendem ou não entenderam, porque muitos não têm mais a oportunidade de poder abraçar a sua mãe, pois ela já não está mais nesse mundo. Mas Deus, aqueles que estão nesta terra, Deus abençoa. Que essa reflexão possa chegar ao coração, esta oração no coração desse filho que não tem reconhecido. Que joia preciosa é a sua mãe para ele. Então Deus abençoa, em nome do Senhor Jesus, todas as mães do nosso Brasil. E por que não do mundo, Senhor?
Porque em qualquer parte do planeta Terra, uma mãe sempre é uma mãe, uma joia preciosa que deve ser guardada, cuidada com muito carinho no nosso coração. E que nós possamos sempre dizer o quanto nós amamos, que tem mãe viva. Possa dizer para sua mãe: mãe, eu te amo. Você é o maior tesouro que o Deus dos céus já me deu. Aleluia. Oh, Senhor, obrigado por este momento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.